Olá, bem-vindos ao Ludcast, o podcast do projeto de extensão Ludlab, um projeto voltado para pesquisa e experimentação de jogos e entretenimento digital. A proposta do Ludcast é trazer convidados para falar de seus diferentes projetos digitais, sejam games, livros, quadrinhos, animação, filmes e muito mais. Fica com a gente para conhecer mais sobre eles. Então, galera, é o seguinte, hoje eu estou com o meu convidado aqui especial, meu amigo Augusto Oliveira Ferreira, É isso aí. Damasceno, Silva Sauro, não, É. brincadeira. Não, mas tô brincando. Mas assim, galera, o Augusto é meu amigo de longa data, né? Então a gente tá abrindo aqui o nosso Ludcast, né, com ele, que justamente foi uma escolha, começar com ele foi uma escolha bem interessante, porque o Augusto é um cara assim bem eclético, cara. Ele produz coisas assim em várias áreas. Falar real para vocês, né? É claro que o nosso objetivo aqui é falar especificamente de um projeto dele, mas o cara é. Rapaz, até música eletrônica o cara já mexeu, saca? Verdade, Né, verdade. não? Muito tempo atrás. Então, Augusto, eu vou pedir rapidamente para tu te apresentar aí para a galera, né, que tá ouvindo a gente, e aí já vamos falar do teu projeto, beleza? Beleza. Ó, então, pessoal, um prazer conhecer vocês. Como o pessoal já falou, o Bruno já falou, já conheço ele aí, já tem mais de 10 anos aí de amizade. E E assim, meu nome é Augusto Ferreira, né? Não vou precisar falar o nome completo, né? Acho que a ficha técnica fica para depois. sim, Sou, sou professor de inglês, né? Minha profissão mesmo. Aí nas minhas horas vagas eu aproveito o momento aí para fazer uma coisa assim que me agrada muito, que desde a música eletrônica que eu tentei, mas não cheguei a divulgar, mas também faço podcast, que é o No Calor Podcast, tem um canal no YouTube também pelo mesmo nome, né, que segue a corrente da divulgação do meu trabalho. E agora eu tô, né, me arriscando numa coisa que eu venho desenvolvendo, que é o projeto que a gente vai falar agora, desde 2009, que é o meu livro. caramba, que show, hein, mano? Pô, então quer dizer, na verdade, como, enfim, né, o Augusto já falou aí, a gente vai falar hoje, na verdade, do projeto do livro dele. É isso aí, galera. O cara tá escrevendo um livro. Na verdade, o livro já tá bem encaminhado, né, Augusto? Assim, em termos Sim, de sim. construção mesmo, né? O projeto já tá bem encaminhado. Na verdade, para quem não, claro, né? A gente está falando aqui do livro. Para quem não conhece, o projeto do Augusto se chama Os Aventureiros da Fênix, né? E como ele Isso. disse, o projeto está sendo feito desde 2009, ou seja, a gente coloca aí o que? São 12 anos, né, cara? 12 anos 12 anos desenvolvendo esse projeto. 12 anos desenvolvendo esse projeto. Caramba! Então fala aí, Augusto, fala um pouquinho pra gente aí do livro, cara, da história, assim. Claro, não precisa dar spoiler, né? Claro, Não, pra não, galera. até Mas diz aí, cara, até- conta um pouco aí da proposta do livro, cara. Cara, eu vou começar vindo desde 2009, quando eu tinha praticamente acabado de entrar na faculdade, fiz curso de letras. Uhum. E numa aula de literatura brasileira, a professora estava conversando sobre aquelas literaturas de personagens heróicos e tudo mais, que tem que salvar a princesa, aquela coisa. E me veio Massa. um estado na cabeça de pensar em algo, em escrever algo. Naquela época eu tava começando nesse negócio de gostar de escrever bastante. Aí eu pensei, pô, vou começar, né? Aí comecei a desenvolver uma história onde tinha um personagem. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu me desafio muito. Então eu já comecei praticamente no 12. Então o livro dos Sim. Aventureiros da Fênix, ele já tem são três personagens, são três protagonistas, que Uhum. são Alexandre, Charles e Ramires. Eles vivem num mundo, né, eu não posso dizer assim, em um mundo totalmente fictício. É de fantasia, história, de ficção, mas eu tento ambientar naquela época onde o, o planeta Terra ele só tinha era dividido em três grandes continentes. Sim. Pô, Então show. ambienta a partir daí. Só que aí qual é a situação? Eu não trago aquela coisa muito Idade da Pedra, nada disso. Eu Sim. trago aquela ideia como se fosse
como eu posso te dizer, é como se fosse um Game of Thrones, como se fosse um Dungeons and Dragons, então eu trago um pouco mais de fantasia, com alguns elementos da atualidade, faço uma boa mistura, principalmente questão de mitologias que eu trato dentro do livro. Cara, muito bacana. Inclusive o próprio nome, né, cara? Fênix e tal, né? Já traz esse resgate aí, né? Da figura mitológica. Mas, Exatamente. cara, eu achei bem interessante, assim, essa mistura, né, cara? Essa mistura de elementos, assim, de diferentes épocas e tal. Tipo, fantasia medieval, né? Com uma parada mais antiga. Porque, tipo, eu tava vendo no site, né? Que, inclusive, tu pode depois falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o site Uhum. da Vaquinha, né? Para ajudar Isso. vamos dizer assim, encaminhar o livro. Eu vi que tem um mapa, né, cara? O mapa, que inclusive depois eu vou colocar o link, né, para o pessoal ver e tudinho, né? O pessoal que estiver acompanhando. Mas eu vi que tem um mapa, cara, bem interessante, assim, que foi criado, né, pra história. E ele tem mesmo essa pegada, assim, né, cara? Meio que essa divisão ali, né, de regiões ali, cidades ali, uma próxima da outra, tipo um lance meio que dá a entender assim que rola meio que um conflito ali na parada, né? Exatamente, porque assim, se tu for parar pra analisar, é até mesmo questões de anime, vamos falar assim, nesse ponto. Sim. Quando tu tens algum problema, vou botar o Power Ranger que é mais fácil, todo mundo vai entender. Tu tens aí o mundo entenda, o mundo como o Japão. O mundo sendo atacado por monstros alienígenas e tudo mais, Sim. e um grupo de 5 guerreiros vai salvar o mundo. Mas que mundo é esse? O mundo onde a única ilha que existe é o Japão. E ponto final. Tipo, os Então, monstros nunca atacam outro lugar, né, cara? exatamente, eles atacam só o Japão e naquela cidade, naquela região onde eles vivem. Então, pensando em algo parecido, surgiu a ideia de fazer 3 ilhas, para não ficar uma coisa assim muito fechada somente em um pedaço de terra, vamos dizer assim. Então, Entendi. aí daí começa a surgir diversas outras coisas, por exemplo, a ilha onde eu conto a história do primeiro livro, né? Aí eu já coloco o meu projeto estendendo a mais de um livro. Eu conto que ali tem 4 grandes reinos, onde os personagens vão ter um reino que é onde eles estão, chamado Nor, outro é Tônitros, que seriam tipo dragões, e cada reino conta uma mitologia diferente, cada um tem sua crença, então eu trato dessa forma, eu tento ambientar o máximo possível para que quando a pessoa for ler o livro, ela consiga visualizar o que eu estou tentando dizer para ela lá. Pô, cara, muito firme, muito massa. E aí tem, então, na verdade, tem esse conflito aí também maior, né, digamos assim, por trás assim como pano de fundo, né, da narrativa, né? Isso não se fecha tanto num problema específico dentro das personagens, digamos assim, mas num conflito maior, onde dentro disso acontecem outros conflitos, Pô, como bacana. problemas familiares, de se conhecer e alguma coisa do tipo assim vai rolando ao longo da história. Eu não quero falar muito porque vou acabar falando, vou dar spoiler, a pessoa não vai mais querer ler o Sim, livro. verdade. Não, a ideia é justamente essa. Vai jogando essas informações, porque aí, de repente, vai despertando, né? A vontade do pessoal ler, cara. Mas, assim, é aquilo, né, cara? O livro assim, é muito interessante, claro. É aquilo que eu te falei. Eu não consegui ler inteiro ainda, né? Do arquivo que tu me mandaste. Mas o pouco que eu fui lendo, cara, eu saquei justamente essa pegada, assim, como tu falaste, né? Uma pegada meio de Game of Thrones, assim, tipo, tu vai te. Ao mesmo tempo que tu sabe que tem um conflito maior por trás, mas tu vai te identificando com os personagens por conta daquela coisa que tem da própria identificação, né, dos personagens, do jeito, né, de cada um, aquela coisa. E, Isso. enfim, cara, eu achei assim, eu não, pô, também a gente não pode dar spoiler, né, mas assim, é legal que isso tá sendo bem construído, assim, no livro, né, já elogiando, né, o trabalho, lógico, né, Obrigado, mas obrigado. é legal, cara, é legal porque tu vai
tendo empatia, assim, né, na parada. Tu vai sentindo, tu vai te identificando, né? Mas, E uma cara... coisa que... Não, fala aí. Não, o Pode que eu ia falar. falar, assim, só para complementar, né, a tua fala com relação ao livro, o primeiro livro que está sendo até então, porque eu conversei já com a editora, né, como tu falaste no começo, já conversei com a editora, já fechamos contrato, vai ser um contrato de 1 ano, a partir do momento da publicação do livro, vai ter um pré-lançamento e tudo mais, que a editora vai proporcionar. Massa. E até então o livro ele vai seguir com o título, Os Aventureiros da Fênix, e conforme os próximos livros forem surgindo, vai ganhando um subtítulo, que é como se fosse capítulos da história. Então, a ideia do livro basicamente nesse primeiro momento, na verdade, não no primeiro momento, mas ao longo da história de cada livro, o leitor ele vai conhecendo o universo de Os Aventureiros da Fênix junto com os personagens, porque eles estão colocando o pé fora do reino onde eles moram pela primeira vez depois de 18, 19 anos de vida, basicamente. Exatamente, é isso que é interessante, porque aí já puxa justamente para a possibilidade do cara ter o desdobramento, né, da história, e aí gerar, obviamente, né, outros livros e tal. Sim. E aí uma coisa assim que eu queria, né, assim, tirar uma dúvida, que é uma dúvida que eu tenho, mas eu acho também que pode ser uma dúvida de muitas pessoas que vão escutar a gente falando, né, que é aquela coisa assim, cara, muita gente quer dar o primeiro passo, tem a vontade, né? Às vezes tem uma ideia legal na cabeça, quer dar aquele primeiro passo, né? Para começar a fazer um livro, ou escrever e tudo mais. E aí, cara, eu ia te pedir assim para tu falar um pouquinho pra gente como que foi assim esse processo criativo, como que se deu, como foi que tu começou a construir a história, a estrutura do livro, personagens e tal, se tu teve algum método, alguma coisa. Como foi que tu fizeste isso? Né, lógico, método teve, né? Mas eu digo assim, descreve pra gente assim, como que tu fizeste, né, esse processo todo, até para de repente ajudar quem tá começando ou quem quer começar e não sabe por onde, né? E tudo mais. Perfeito. Assim, até tem um conhecido meu me perguntou um tempo desse que ele também tá querendo fazer um livro, e ele tá empacado na parte de criação. Basicamente, o que eu fiz, já adianto uma parte da minha história com a tua, Bruno, aquela história da criação de jogos de RPG de mesa, né, que a gente fazia antigamente. Sim. Então, eu parti do princípio de que eu criei personagens, por exemplo, digamos, você está querendo escrever uma história sobre um único personagem. Dizem que é mais fácil quando trata de um único personagem, porque tu pode aprofundar a história sobre aquele personagem, né? Então, para quem tá começando, eu acho que seria interessante. Não vou dizer que eu sou o cara, eu fiz 3 logo de cara. Não, mas é porque se for para analisar, eu criei cada personagem individualmente. Então eu dei uma característica para cada personagem, eu criei como se fosse uma ficha de personagem. Dei um nome, aí criei a estatura física, a altura, que tipo de comportamento aquele personagem tem, que tipo de vida ele teve. Então eu criei um background para cada personagem que eu criei. Sim. A partir daí, eu criei o conflito que ele precisava viver, interno. O que motivaria ele a sair da vida pacata que ele tem para viver uma aventura. Essa foi a partir daí que começou a surgir a minha história. E, obviamente, como todo bom e grande jogador de RPG, a criação do chefão, do vilão da história, sempre é a mais prazerosa de todas. E aí tu começa a pensar no qual seria o teu rival, o teu vilão, aquele que motivaria o teu personagem a crescer dentro da história, a alcançar o objetivo. E esse vilão, ele pode nem ser um vilão mesmo, ele pode ser somente um problema, um conflito de família, que depende muito do tipo de história que a pessoa vai criar. Se a pessoa vai criar sobre problemas familiares, então o grande vilão da história é um problema familiar. Então a questão é como tu vai construir tudo isso, que tempo tu vai ambientar a tua história,
uma coisa mais futurística, algo medieval, como eu estou criando, algo no presente. Então, dependendo de como o tempo que tu vai colocar, isso te ajuda também até a desenvolver a história. É como se estivesse criando o personagem, botava um objetivo no final e tu traçava, como se fosse dentro de um labirinto, que caminhos, que obstáculos aquele personagem precisava passar para poder alcançar o objetivo dele no final. Então, basicamente é isso. Pô, muito Assim que bom, eu cara. criei. Muito bom, velho. Muito bom, muito bacana, cara. Porque, tipo, eu tava ouvindo tu explicar e era exatamente isso que vinha desenhando assim na minha cabeça. Eu fiquei pensando, cara, parece aquele lance de como a gente fazia mesmo as histórias, né, de RPG. No caso, as sessões, né? Aquelas pequenas Sim, quests que iam se juntando a uma história maior, né? E tal. Bem bacana. E a gente geralmente começa pelo personagem mesmo, né, cara? A gente ia criando a partir do personagem, né? O conflito, e depois a cidade que ele morava, a família, o contexto, aquela coisa toda. Bem exatamente. legal, cara. Se tu for pensar, até o Caverna do Dragão conta a lenda que ele foi baseado em uma mesa de RPG, né? Que não Sim, deu certo no final. que não deu certo. Mas, cara, diz aí pra mim, mano. Assim, até pra contextualizar pra galera, assim. Hoje, né? Hoje, dia 13 de fevereiro, né? Como é, Uhum. assim, que pé tá o projeto, cara? Como é que tá, assim, o projeto? Ele já tá finalizado? Ele já tá, né? Esse lance, por exemplo, com a editora que tu citou rapidamente aí, como é que tá o andamento disso, assim? Até pra galera saber como é que tá e tal. Beleza. Eu finalizei o livro, de fato, ele em 2019. Assim, eu terminei de escrever a última palavra do livro em 2019, mas 2020, 2021 e agora, né, final de 2021, Uhum, eu passei pelo processo de revisar o livro mais uma vez, ler o livro de novo, ver o que me agradava na história, o que não me agradava, o que precisava mudar. Então, eu passei por esse processo ao longo desses outros 2 anos. uhum. Sim, 2 anos. Foi um processo lento porque, querendo ou não, eu não foquei no livro em si. Se eu fosse colocar em somatória do tempo que eu passei escrevendo o livro, criando e tudo mais, daria em torno de uns 3 anos, mais ou menos. Todo outro processo foi, porque, Uhum. obviamente, todo projeto, tu vai chegar lá, tu começa um projeto, tu olha o teu projeto e tu te desmotiva, porque tu não consegue alcançar o teu objetivo, então tu vai acabando largando de mão. Aí tu olha o teu projeto postado numa gaveta, tu tenta de novo, e tu larga de novo, e tu fica nesse processo. Então, para mim, foi um processo demorado, tanto por causa disso, porque eu não conseguia desenvolver do jeito como eu consegui agora. Então, foi levando-se um tempo, estudar um pouco Sim, como é que eu precisava fazer, ler um pouco mais para poder entender como é que era a construção narrativa de uma ação, de um suspense. Então, começar a entender essa parte não foi uma coisa fácil. Tanto que eu demorei para fazer isso. Então, uhum. hoje eu digo para ti, o livro ele está finalizado, pelo menos o primeiro livro ele está finalizado. Eu já entrei em contato com a editora já com o livro revisado, ao meu gosto, digamos assim. Sim. Falei com a editora levou em torno de uns 4 dias, mais ou menos, para entrar em contato de volta. Me pediram a cópia do livro, eles leram mais uns 5 dias e me responderam, falaram que o livro já tá, não precisava mexer muita coisa, parte ortográfica de hífen e tudo mais, porque tudo foi digitalizado, né, no computador, Word, e a gente sempre acaba na pressa não vendo certos detalhes que obviamente eles viram. E assim, segundo o que eles me repassaram, a partir do momento que eles entraram em contato novamente comigo, porque a editora que eu escolhi, que foi a editora Viseu, a gente está fazendo uma parceria onde eles vão divulgar o livro físico em formato e-book durante um ano, mas eu tinha que custear o livro. Entendi. Tanto que esse foi um dos motivos porque eu estou fazendo a vaquinha online, né? Que é Sim. para ver se eu conseguiria o pagamento do livro. Então, assim, o que acontece? Eu já consegui uma parte do dinheiro, já fiz o pagamento, fiz um parcelamento com eles lá no contrato,
paguei a primeira parte e eu estou aguardando agora eles entrarem em contato para a gente já começar a conversar sobre o formato da capa, se vai mudar alguma coisa dentro do livro, o que foi editado, o que não foi, já da revisão deles e tudo mais. Então, pelo que eles me falaram, mais uns 3 meses aí até o livro ser totalmente finalizado, em formato de livro já para publicar. Pô, bacana, cara. Pô, então é isso, né, mano? O importante é que o processo tá andando e aí, claro, Com né, a certeza. gente fica feliz, lógico, por já tá chegando nessa fase final, digamos assim, né? E também porque, cara, eu vou deixar o link aí da faquinha, né, na área de descrição aí do nosso vídeo, né, do nosso podcast, até pra galera também que estiver ouvindo a gente, pô, ajudar aí, né, dar uma forcinha aí também no processo. E aí, cara, tu falou aí que, né, várias vezes aí sobre ser o primeiro livro, né? Então, obviamente, já tá com as possibilidades futuras aí, né, já bem encaminhadas, né? Como o projeto já vinha sendo escrito há muito tempo, então eu já tenho mapeado, isso já é uma parte escrita. Eu criei vários livros, digamos assim, vários pequenos livros, e eu estou juntando eles Pô, da hora. nesse processo. E pelos meus cálculos vão ser, digamos assim, 4 livros. Caramba. Vai virar uma saga Harry Potter aí. Até então são 4 livros, aí isso todo girando em torno só da grande ilha onde eles vivem. Uhum. E possivelmente eu vou falar das outras 2, mas vamos ver assim. São 4 livros onde eles vão estar se aventurando por toda a ilha, conhecendo toda a ilha em si e descobrindo coisas da família deles, criaturas mágicas, digamos assim. Envolve um pouco de cada mitologia, então vamos ver desde mitologia brasileira, nórdica, grega e egípcia, enfim, a gente vai ver muita mitologia sendo citada dentro do livro. Pô, bacana ainda. É um secretismo, né, mano? Acentuado aí, totalmente, né? Exatamente. Pô, mano, então, cara, é isso, velho. Queria, né, já finalizando aqui o nosso pequeno podcast, né? Nosso podcast curtinho aí, eu queria agradecer, assim, demais pra ti, Augusto, a tua presença aqui, tu poder dar um tempinho teu aí para poder falar com a gente, para poder falar do teu projeto e também te parabenizar, cara, pela empreitada, assim, que foi tu passar todos esses anos produzindo, né, construindo a coisa toda numa pegada diferente, como tu falaste, essa pegada que bebe não só de várias mitologias, mas também tentando casar isso um pouco também com o teu repertório, né, dentro da tua própria formação, né, em letras e tudo mais. Isso. Assim como também no teu repertório que tu tem de RPG, né, cara? Na tua experiência com jogos de RPG. Isso é muito legal também, porque no fim das contas dá uma pegada diferente para a construção do livro, saca? Então eu acho que isso aí já é motivo, assim, de sobra para te parabenizar pelo trabalho e cara, vamos torcer que esse projeto voe aí, cara. Vá aí pra galera que bombe, né? E a galera curta mesmo e devore o livro aí quando sair, né, cara? Porque realmente é uma parada bem diferente, assim, pra galera explorar, sabe? E, pô, cara, é isso. Queria te agradecer pela presença demais, assim. Obrigadão mesmo por ceder teu tempo aqui, conversar com a gente. E, claro, que venham os outros livros, né, no futuro, para mais vezes tu vir aqui, né, falar com a gente aí no futuro. Com certeza. Na verdade, eu que tenho que agradecer por estar aqui, podendo poder falar do meu livro, desse projeto, que eu tenho certeza que eu não vou aguentar a emoção quando o livro chegar na minha mão. Sim. Pronto, ali, o projeto, se tipo assim, conseguir, depois de todo esse tempo,
Não, mas é como tu falaste, e de fato, eu terminei o primeiro, mas o primeiro de muitos, hein? Então tem muito caminho ainda para andar. E eu Sim, espero de fato que todo mundo goste do livro quando ele estiver pronto. E assim, vai ficar para todo gosto. Então, quem gosta de livro físico, ele vai estar nas livrarias. Eu vou conversar com a editora também para verificar quais são as livrarias que eles têm convênio e, se possível, se eles não tiverem com alguma livraria daqui do Pará, para que eles consigam entrar em contato para facilitar esse processo para quem gosta do livro físico. Mas de qualquer forma, o livro também vai estar em formato e-book, né? Vai ser vendido pela Amazon, Shoptime e tudo mais, Submarino. Então é isso aí. pô, show de bola então. Então vamos. Agora é aquilo, né? Vamos aguardar então o lançamento e aproveitar também, né, pessoal aí que tá nos ouvindo para dar uma força também aí pro projeto, né, cara? Então o link da vaquinha virtual vai estar aí também. E aproveito também Poxa, para obrigado. deixar, aproveito também para deixar o link também do teu podcast também, né? Afinal, é Ah, outro projeto sim. também interessante aí pro pessoal conhecer que eu vou deixar no link aí da descrição, beleza? Então é isso, gente. Beleza, obrigadão. A gente fica por aqui aí no nosso primeiro Ludcast, né? O nosso podcast aí do projeto de extensão Ludlab, né? Lá da nossa faculdade de artes visuais da UFPA. E é isso, gente. Muito obrigado por terem compartilhado aí dessa experiência, desse bate-papo aí com o Augusto até aqui. E a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, Augusto. Obrigadão.